Bem-vindo ao JV Notícia, o canal que traz os fatos que ninguém quer que você saiba. Hoje temos uma bomba, é isso mesmo, o Exército Brasileiro, o recesso em uma reviravolta envolvendo um ministro, juíza e mais. Será que Alexandre de Moraes será preso em 2025? Vamos te contar tudo o que está por trás dessas manchetes bombástica e o que isso significa para o nosso país. Fique ligado e vamos para o vídeo. Visitas aos militares presos na investigação que apura o suposto plano de golpe de Estado. Na resposta ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, o Exército afirmou que o general Mário Fernandes, detido no comando da divisão do Exército no Rio de Janeiro, só recebeu visitas de familiares depois da devida autorização judicial. Segundo o ofício, isso ocorreu em 5 ocasiões. Além disso, a Força afirmou que os dias são compatíveis com o regramento inicialmente estabelecido para visitas familiares. A Força alegou ainda que o tenente-coronel Rodrigo Bezerra Azevedo, que também passou um período detido no 1º Batalhão de Polícia do Exército na capital fluminense, recebeu visitas apenas do seu advogado. Já no caso do tenente-coronel Hélio Ferreira Lima, outro militar que chegou a ficar detido no 1º Batalhão de Guardas, também no Rio, o Exército disse que ele recebeu apenas visitas da sua mulher, a coronel Carla Lobo. Segundo o Exército, a militar mora em Manaus, no Amazonas, e foi autorizada a realizar visitas diárias de forma extraordinária, já que estava no Rio de Janeiro apenas para visitar o marido. Alexandre Garcia, quero ouvi-lo. Muito boa noite mais uma vez. Ontem, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes chegou a dar um prazo de 48 horas para que o Exército pudesse explicar o que estava acontecendo com os militares presos, que estariam recebendo visitas fora dos dias estabelecidos, visitas aí de familiares e também de advogados. A gente agora traz o retorno, a resposta do Exército, dizendo que não houve irregularidade no caso dessas visitas aí dos militares detidos. Boa noite. Pois é, isso começou no dia 24 de dezembro. A gente vê que o ministro Moraes não descansou. Ele intimou o Exército a responder em 48 horas, porque que familiares dos detidos em prisão provisória, preventiva, né, estavam recebendo visita de familiares na vésperas de Natal. Ou seja, eles estão em solitária, na verdade, porque não pode receber visita. Eu vi uma certa mídia, dizendo, olha onde é que se viu, General Braga Neto tem banheiro privativo. Sim, mas ele não está isolado, tem que ter banheiro, essas coisas incríveis que a gente está assistindo nesses dias. Então, a resposta, né, é uma coronel médica que veio de Manaus, onde ela está cumprindo missão, está servindo lá, foi ao Rio para ver o marido, que tinha sido preso. Provavelmente desesperada, essa esposa de um tenente-coronel. E recebeu a visita. Os demais, foi tudo legal. Agora, o interessante é isso, que deve ter alguém espionando para saber se recebe visita ou não recebe visita dentro de uma instalação militar, onde eles estão detidos em prisão preventiva, né? Eu gostaria de falar sobre a prisão preventiva do general Braga Neto, 4 estrelas, que foi confirmada, e o interessante é que a Procuradoria-Geral da República, que está a favor dessa medida preventiva, diz que ela é necessária, eu vou ler aqui literalmente, para evitar que ele, por razões de conveniência da instrução criminal e para garantia da ordem pública. É irônico que um general que foi interventor da segurança pública do Rio de Janeiro para a garantia da ordem pública, né, esteja isolado para garantir a ordem pública. Ele se tornou uma pessoa perigosa e diz que estaria obstruindo investigação sobre tentativa de golpe para evitar a posse de Lula. Ora, já faz quase 2 anos que Lula tomou posse, né? Como o 8 de janeiro, também o Lula já tinha tomado posse, ninguém poderia fazer um movimento para evitar a posse que já tinha acontecido. Então,
Só para a gente pôr a luz da razão sobre essas questões aí que a gente está assistindo com tristeza, porque só acirra os ânimos, né? Num momento em que todo mundo fala em paz, de paz, Feliz Natal. Lula fez uma mensagem de Feliz Natal, só que falou em solidariedade, em irmãos, resolvendo as questões, só que na prática, né, não houve nenhum gesto para acabar com esses antagonismos que estão cada vez mais separando brasileiros. Adalberto Piotto, muito boa noite, seja bem-vindo. Piotto, o Alexandre lembrou bem, né? O ministro Alexandre de Moraes pediu esses esclarecimentos ao Exército na véspera de Natal, no dia 24 de dezembro. E o Exército, inclusive, em ofício, chegou a dizer ao Supremo Tribunal Federal que o ministro não havia definido também regras claras em relação à visita dos presos e negou qualquer tipo de irregularidade nos militares que seguem detidos. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto. Alexandre, querido, bem-vindo sempre. Carlo Cauti, a todos que nos acompanham. O ministro não estipulou as regras claras, ele está cobrando o Exército. Em outros tempos, o Exército diria assim: o dia que o senhor aprovar ou determinar regras claras, vamos reavaliar. Não, mas nesse momento o Supremo é o imperador do país. Tudo passa pelo Supremo. Inclusive os abusos, inclusive os entendimentos fora da lei, enfim, qualquer outra coisa. O Alexandre falou aí de qualquer movimento de pacificação. Isso acabou na hora que o Lula nomeou, sem prometer fazer isso na campanha, porque se fizesse na campanha talvez afastasse eleitores, quando nomeou o Flávio Dino como ministro da Justiça, que foi, convenhamos, uma das gestões, se não a gestão mais tensa do Ministério da Justiça dos últimos tempos. Eu não me recordo de nada tão tenso, completamente fora do rito no Ministério da Justiça. Hoje, Flávio Dino é o ponto de tensão entre o governo e uma tentativa de encontrar uma base no Congresso, agora lá no Supremo Tribunal Federal. Mas esse é um outro assunto. Voltemos ao ponto aqui do Exército e do ministro Alexandre de Moraes. A questão é, primeiro, deveriam estar presos? Alexandre já fez menção aqui também. Qual é a razão e por que não poderiam receber? Eles estão numa unidade militar. Unidades militares têm regras de unidades militares. Funciona assim. Aliás, os militares têm justiça militar, que nada disso está sendo observado nesse momento, porque nesses inquéritos do Supremo cabe tudo, a qualquer momento, da decisão que partir por parte do ministro Alexandre de Moraes, ou de qualquer outro ministro. Porque a maioria no Supremo também já foi para o beleléu, me perdoem a expressão mais jocosa aqui. Tanto que se tem, o que se tem de medida simplesmente datada e tomada por um ministro só, né? As monocráticas, e por aí vai. Fato é que a pergunta, talvez que seja mais importante, reclama-se para quem hoje no país? Quando você se sente injustiçado ou quando você se sente vítima de uma ilegalidade. Pode até não ser, pode ser que você tenha um entendimento equivocado da lei, mas reclama-se para quem? Se tudo já está no Supremo Tribunal Federal. A lógica da justiça de ver um abuso na primeira instância e recorrer na segunda instância não existe para muitos brasileiros e para muitos desses que estão hoje nesses inquéritos todos, sabe-se lá quais são, em que momento e como que eles se comunicam. O fato é que eles se comunicam, mas ninguém sabe o que está lá dentro, porque eles são sigilosos. Longos e sigilosos. Nada disso é da ordem democrática. Carlo Cauti, muito boa noite. Seja bem-vindo, Carlo. Paula, muito boa noite, Paula. Boa noite, mestre Augusto. Boa noite, mestre Alessandro. Boa noite, Piotto. Boa noite a você que está seguindo a gente. Não, de novo, é tudo um conjunto de absurdos aquilo que a gente está vendo. E o Exército nada fez e mostrar, esclarecer isso para a opinião pública. Não tem nenhuma ilegalidade, é a praxe absolutamente normal. E esse pedido de esclarecimento de 48 horas, que é mais uma tentativa de intimidar a alta cúpula do Exército, que não deve estar feliz
com esta situação está sendo muito mal recebida, claramente, pela cúpula das Forças Armadas. E isso está criando um atrito cada vez maior com o STF. Mas, de novo, essa prisão, vamos repetir aquilo que a gente falamos ontem também, é mais uma tentativa do STF de fazer terra arrasada, ou tentar fazer terra arrasada em volta do ex-presidente Jair Bolsonaro, tentar prender aquele que foi o candidato à vice-presidência junto com ele em 2022, né, e tentar verificar, tentar sentir qual é a reação da opinião pública. Uma prisão feita no meio das férias, final do ano, está todo mundo já saindo das grandes cidades, é difícil convocar manifestações, então estão tentando também na tempística, no calendário, verificar o que acontece, né? Qual a força real da direita brasileira e qual será depois da volta das férias. E se ninguém fala, obviamente a ideia é, se ninguém fala nada com a prisão de Braga Neto, quem disse que vai falar alguma coisa se o Bolsonaro for preso? Então, é claro que uma tentativa do STF de sentir a temperatura da opinião pública e, eventualmente, continuar nesse caminho. A ver qual será a reação da população brasileira em janeiro e fevereiro, na volta das férias, ou, quiçá, em uma eventual prisão de Jair Bolsonaro. Augusto, o Caute falou das férias, né? O STF entrou em recesso o Poder Judiciário, né? Entrou em recesso na última sexta-feira e aí 2 ministros seguem em regime de plantão, ministros Roberto Barroso e também Fachin. Mas Alexandre de Moraes seguiu trabalhando normalmente, não só ele, mas alguns outros ministros resolveram trabalhar aí durante esse recesso, Augusto. Bom, ele não passou o Natal com a família para estragar o Natal de todo brasileiro compassivo, né? De todo brasileiro que ama a justiça. Como bem foi lembrado aqui, existe justiça militar, não foi revogada. Existem regras sobre visitas a prisioneiros tal, e o Exército tem as suas próprias regras, a aeronáutica, as Forças Armadas. O que está fazendo o Alexandre de Moraes é o que ele faz há 6 anos. Ele vai medindo a temperatura da água e avançando. Agora chegou a vez do Exército. Ele está dando ultimatos ao Exército, cobranças arrogantes e indevidas. Agora os generais, os comandantes do Exército precisam saber o que fazer. A insatisfação é evidente no comando do Exército. O ministro da Defesa já está de saída do governo. Ele não quer ficar porque não quer conviver com a insatisfação dos chefes militares. Eu vou lembrar aqui um episódio ocorrido no começo do regime militar, não me lembro exatamente em que ano aconteceu, o Alexandre Garcia vai poder me ajudar. O Auro de Moura Andrade, que era o presidente do Senado, achou que os militares, o governo militar havia ultrapassado determinadas fronteiras e pronunciou uma frase famosa: japona não é toga, dizendo que o Exército não podia legislar sobre determinadas coisas. É hora de o Exército dizer ao Alexandre de Moraes que toga não é japona, porque ele está tentando assumir o comando das Forças Armadas. O ministro da Defesa, repito, ele não quer continuar. É um político que tem sensibilidade política. Ele sabe o que está acontecendo, os exageros e os absurdos que estão acontecendo, e não quer compactuar com esse negócio. Os generais têm de saber se valem as regras que foram fixadas há muitos anos, ou se vale um repertório de exigências que existem só na cabeça do Alexandre de Moraes. Eu vou encerrar esse primeiro comentário com o fecho do artigo na Oeste, em que eu fiz uma retrospectiva resumida do que fez neste ano o Supremo Tribunal Federal. É um negócio tão absurdo que
eu vou complementar isso aí, porque todo dia o STF esteve no noticiário. Isso é absurdamente inusitado. Nunca aconteceu. Isso aí, o nome do Moraes aparece a cada 10 tópicos, aparecem 9. E eu vou complementar isso e vou provar que o Exército, que o STF se meteu em coisas que não competem aos ministros tomar qualquer decisão. Ele apareceu todo dia. Todo dia. É até em feriados. Eu disse o seguinte, né? Isso aí ajuda a explicar a crescente impopularidade do Supremo Tribunal Federal. E repetir os números da pesquisa divulgada pelo Poder 360. 12, como lembramos aqui, 43% dos brasileiros acham ruim ou péssimo o desempenho do STF. No levantamento de junho de 2023, eram 31%. Agora, 43% estão descontentes. Há um ano e meio, também somavam 31% os que qualificavam o desempenho de bom ou ótimo. Hoje não passam de 12% dos brasileiros. E termino assim. Os integrantes do que chamam de egrégio plenário podem muita coisa, mas não podem tudo. Não podem, por exemplo, trocar o povo de um país, nem mudar por decreto o que pensa a imensidão de brasileiros. Mais simples é cair na real, captar o recado das urnas ou pesquisas e compreender que uma genuína democracia dispensa tutores. Liberdade não rima com tutela. É hora de lancetar o tumor que há quase 6 anos atormenta o Brasil que pensa. É isso. Dando suporte às ações do Alexandre de Moraes, parece que vinha dos Estados Unidos, isso acabou. Pois. Acabou. A partir de 2025, acabou. Porque a pressão vai vir forte dos Estados Unidos, não só do Trump em pessoa. O próprio Elon Musk. Tá? O Elon Musk é figura central ali, ele está nos inquéritos, ele foi sacaneado pelo Alexandre de Moraes, a empresa dele, Starlink, foi roubada, sim. Pelo Alexandre de Moraes. Starlink não tinha nada a ver com a história, a treta era com o Twitter, e ainda que ele confiscasse as coisas do Twitter, já seria muito ruim, mas ele foi além. Claro. Ele confiscou o dinheiro da Starlink que não tinha nada a ver com a história. Então, eu quero ver essa história. Eu já peguei a minha pipoca, eu tenho absoluta certeza de que o Musk não esqueceu. Eu só lembro daquele tweet do Musk, que ele fez ali uma imagem com inteligência artificial de um careca atrás das grades, e ele dizendo, Alexandre de Moraes, você vai ser preso, marque minhas palavras. Então, vivendo dias em que o ministro da Justiça, aliás, esse hoje que eu acabei de citar, o Flávio Dino, quando era ministro da Justiça, dizia que nós precisamos humanizar os pequenos crimes. Mais do que é necessário, senador Pacheco, hoje é a segurança privada. Nós não temos efetivo. Então é o seguinte, pequenos crimes é o quê? É o sujeito que roubou uma televisão dentro da sua casa, você está pagando em 10 vezes, 20 vezes, ele levou, é um crime pequeno. Você não pode nem reclamar. A polícia não tem efetivo para ir buscar. A segurança privada hoje faz-se mais que necessário. Onde creches não têm segurança, não é efetivo de polícia, nenhum governador, quase todos, tem a disposição de Jorginho, lá em Santa Catarina, de recrutar os aposentados da polícia. E hoje, quem tem filhos na escola, não estou falando de rico nem classe média, não. Todo e qualquer cidadão hoje tem uma lojinha, ele depende da segurança privada. E eu quero aqui hipotecar o meu apoio, o meu voto, porque vivo num país onde há um desmando, onde quem manda é o Comando Vermelho. Vive num país onde o PCC faz parte do sistema que governa o país, do espectro que governa o país. O PCC e o PCC é o crime organizado. Comando Vermelho, que são cortejados pelo ministro,
Um país onde a segurança pública não existe. Veja, nós nunca vimos alguém fugir de presídio de segurança máxima. Há quantos anos Fernandinho Beiramar está preso? Há quantos anos Marcola está preso? Mas só foi assumir o ministro que, nesse lugar aí onde está o senador Pacheco, chamado Lewandowski, rasgou a Constituição, cuspiu na cara do senador. O que você acha de tudo isso? Deixa seus comentários aqui embaixo e queremos ouvir a sua opinião. Lembre-se, no canal JV Notícia nós trazemos a verdade que ninguém te conta. E até o próximo vídeo.